Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Mandy, esse é o Mandy Mais, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui na Orla de Toronto, como vocês podem ver aí atrás, tem o movimento dos carros, streetcar. E do outro lado a gente tem o Harbourfront, né? Eu tô indo para aquele evento ali, ó, bem longe, tem uma plaquinha rosa. Ali tá rolando a comemoração do evento de 70 anos da Associação Vegetariana de Toronto e também o lançamento, né, do Veg Fest, que é um evento que eles fazem anualmente. Então o Veg Fest é uma feira vegana. Eu acredito que uma das maiores, está entre as maiores da América do Norte. E aí eles têm expositores de vários tipos de alimento, de produtos, né, tudo vegano. E é muito bacana, porque sexta, sábado e domingo você tem a oportunidade de conhecer muita coisa. Eu vou estar lá filmando, consegui um cartãozinho de mídia, de imprensa, vou estar lá filmando bastante coisa para vocês. E hoje eu vou filmar um pouco do evento para vocês, está tendo música, né, vão ter várias coisas acontecendo, vão ter uns lanchinhos para a gente provar. E uma das minhas chefes favoritas, que faz queijos veganos, inclusive muitas das receitas que eu mesma utilizo, né? Vocês veem as fotos dos queijos e ficam, ai meu Deus, pois é, a Miyoko, ela vai estar aí fazendo degustação dos queijos dela. Eu faço as receitas, mas o resultado é o meu queijo. Hoje eu vou comer o dela original, então eu tô super empolgada. Então vamos lá, vem comigo. Vegan cheese chef. She's got a new cookbook that you should check out if you're curious. It's called The Homemade Vegan Pantry, The Art of Making Your Own Staples. She has been a chef, a cookbook author, a TV cooking show host, promoting healthy plant-based foods for the last 30 years. She is a vet. She's paved the way for all of us new vegan entrepreneurs, so thank you, Miyoko, and I'm going to bring you up to talk about vegan cheese. Well, good evening, everybody. It's my first time to Toronto, and I am absolutely thrilled to be here in this beautiful town. So, you know, if I had $1 for every time someone told me, I go vegan, except I can't give up cheese. Or maybe I would need more than $1 if it was Canadian dollars, right, because of the exchange rate. Yeah. I would not have to be working at all. As I go around the country, I hear all the time, oh, kale. I love kale. And, you know, what about saving the animals? That's really important, right? And what about reversing global warming? That is very, very high on my list of things to do, but for the brie. Or the Gruyere. Or how about just some sharp cheddar? I just can't give it up. How about you guys? Anybody here? Let's be honest. I made sure there was no vegan police around here. Anybody here unable to give up cheese? That's what's so fascinating about cheese. You start out with a single type of milk, like dairy milk, and by adding cultures and enzymes, you transform it into all these different flavors just by adding bacteria. And so it occurred to me, many years ago, that couldn't we do the same thing with non-dairy cheese, with nut milks and things like that? I raised kids as vegetarians, vegan at home, but they would go out and have pizza and stuff like that. And one day my husband brought home some cheese, some dairy cheese, for a party we were having for his clients. He's a lawyer. And I was appalled. And I thought, okay, this will never ever happen again. So I spent a year making good on my promise to Lisa Shapiro. And I just decided this is going to be my year of cheese, and I'm going to invent really good cheese. And the next year I put out some of the things that I'd come out with, and one of the clients said, oh, you know, because I live in this sort of, I live in Marin County, which is sort of like the epicenter for the locavore movement. And he goes, oh, is this from that creamery out in, you know, in Point Reyes? And I'm like, no. The one that he liked was the one that I had made, the vegan cheese. And so I knew I was on the right track, and I just completely focused my energies into creating cheese out of nuts by using traditional dairy techniques, which means fermentation and aging, by introducing cultures and enzymes
that transform the pH of simple nuts, that lower it so you get those truly tangy flavors. Gente, uma coisa rápida é porque quando eu tava lá no evento, eu tava tão empolgada com os queijos e conversando com as pessoas, eu esqueci de fazer algo importante, que era comer o queijo e falar um pouco pra vocês sobre o sabor. Apesar de eu fazer os queijos em casa e eu conhecer bastante, é diferente o que ela tá apresentando, até porque alguns ela envelhece por diversas semanas, né? 3 a 6 semanas, o que eu não faço aqui em casa, né? Os que eu faço envelhecem por menos tempo. Então ela tem os queijos mais especiais, o que eu posso dizer que são queijos maravilhosos, deliciosos. Pra ser muito honesta com vocês, os queijos que ela faz são queijos gourmets, queijo estilo francês, aquele queijo realmente finíssimo. Não são queijos super processados como a mussarela e tal, que existem opções veganas, sim, eu faço pizza e são deliciosos. Mas os queijos dela são queijos finos. E eu tenho certeza que se você comesse, você não ia saber a diferença, você não ia saber dizer que era um queijo vegano. Então, muito bom. Tem uns que derretem na boca, tem uns mais... Você consegue sentir o sabor estruturado, aquela acidez que tem no queijo. Aquele sabor típico da fermentação, do envelhecimento. Gente, incríveis. Tem um queijo que... eu bati foto dos queijos e bati foto com o Miyoko e foi tanta empolgação que eu acabei não falando. Mas tinha um queijo que ele não era envelhecido, ele era à base de alho, delicioso. Tinha um que era uma técnica francesa que ela usava com cinzas. Esse foi o meu favorito. Cheddar, enfim... Foram 5 sabores e eu não lembro todos agora. Os queijos dela já estão disponíveis no Canadá. Infelizmente eles vêm lá de British Columbia, de um site, né? Você compra online, ainda tem que pagar o frete para chegar aqui, então sai um pouco mais caro, mas lá nos Estados Unidos diretamente é bem mais barato. Vou colocar na descrição também o site da Miyoko com todos os queijos dela, com o livro, para quem tiver interesse. Eu acho que vale muito, muito a pena, como uma pessoa que faz os queijos dela e que quando vai a locais, né, leva os queijos dela com vinho, dá de presente para as pessoas, faz queijos e vinhos em casa e é sempre um sucesso. Todo mundo fica surpreso com a complexidade do sabor. É algo muito bacana. Então, gente, eu queria dizer que foi maravilhoso o evento, os queijos estavam deliciosos, vale a pena experimentar. Se você não tem acesso a experimentar o queijo da Miyoko, compre o livro, faça em sua casa. É fácil, é prático, você só tem que esperar alguns tempos de envelhecimento. E os mais simples vai demorar mais ou menos 3 a 5 dias e tal. E aí você faz em grande quantidade, que é como eu faço, e congelo. Eu tenho sempre vários sabores e vários queijos disponíveis em meu freezer. Não vai alterar o sabor o fato de você congelar, né? Ela já teve queijos até 3 meses congelados e ela falou que o sabor só ficou mais rico, mais forte, mais encorpado, delicioso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, de ver esse evento maravilhoso e aguardem, porque em breve eu vou levar vocês para o festival vegano, o Veg Food Fest, que teve aqui em Toronto, o maior da América do Norte, e esse vlog tá uma delícia de assistir. Gente falando inglês, vários produtos, degustação. Então aguardem que eu tô preparando com todo carinho. Um mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau!